se levanta. Tão certo como eu te falo, pode vir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Bom dia, povo amado de Deus. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Que você tenha um dia muito abençoado pelo nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Que alegria é ter você aqui junto de nós para iniciarmos o nosso dia compartilhando a palavra de Deus, orando, louvando o Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou acolhendo você que acompanha esse nosso momento de oração, de partilha da palavra através do nosso Facebook, você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, você que pelo WhatsApp está rezando com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus poderosamente abençoe você. Que Deus possa tocar na sua vida, que Deus possa motivar você, que o Senhor faça crescer a tua fé e a tua esperança. Nós estamos na campanha de oração e jejum de Daniel. Hoje é o 12º dia de oração, 12º dia de jejum, 12º dia de penitência, 12º dia de comunhão com o nosso Deus, pela palavra, pela oração, pelos momentos de adoração, pela Sagrada Eucaristia. E que bom é ter você aqui. E nós vamos assim iniciando o nosso dia, nos unindo a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa vida é marcada por altos e baixos. A nossa vida é marcada por tristezas, por também alegrias. A nossa vida é marcada por lutas, por desafios. A nossa vida é marcada por batalhas, mas também marcada por vitórias. Quantas dificuldades nós já enfrentamos ao longo da nossa história e quantas delas nós vencemos. Claro, na vida nós não vamos somente vencer. O fato de estarmos em comunhão com Deus, de vivermos de acordo com a palavra de Deus, de termos uma vida de comunhão com Deus, não garante que nós na vida só vamos vencer. Porque as derrotas também têm muito a nos ensinar. As provações são onde nós tiramos as maiores lições da nossa vida. Mas sim, nós temos a promessa de Deus que venceremos. Venceremos as batalhas mais importantes da nossa vida. Nós venceremos, sim, a principal batalha da nossa vida, se nós nos mantermos em comunhão com Deus. E quais são as batalhas que você tem vivido? Quais são as batalhas que você tem travado? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Quais são as angústias que têm afligido o teu coração? Você vai colocando as suas intenções e nós vamos assim nos unindo em oração. O Senhor Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Nós rezamos então pelas intenções pelas quais você no seu coração apresenta a Deus. Nós rezamos sim pelo povo carente de Manaus, pelo povo que está vivendo essa dificuldade, essa angústia em Manaus. E assim, não só em Manaus, mas como em diversos lugares do país. Quantas e quantas pessoas passando por tribulações, por dificuldades. Mas o Senhor, de todo o mal
Ele tira um bem maior. É difícil entender os desígnios de Deus. É difícil entender os desígnios de Deus. Mas nada está fora do controle de Deus. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. E não existe então nada que esteja fora desse tudo. Tudo pertence ao tudo e Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós não compreendemos determinados sofrimentos da nossa vida, o porquê Deus nos permite passar por determinadas provações, por determinadas dificuldades, por determinadas tribulações. Nós não compreendemos. Eu me lembro uma vez, eu fui fazer uma pregação pós-acampamento em uma cidade. Eu havia recentemente pregado um acampamento para jovens, e esse acampamento muitos frutos foram produzidos. Muitas conversões de jovens que estavam nas drogas, de jovens que estavam perdidos no pecado. E aí eu estava ali, minutos antes de começar uma pregação, e um jovem se dirigiu até mim, e esse jovem veio me cumprimentar, e todo alegre, esse jovem veio me dar o seu testemunho de conversão. E ele dizia assim para mim: Bira, depois do encontro, eu não fumei mais, eu não bebi mais, eu não usei droga mais. Eu passei a participar da Santa Missa com frequência, e eu passei a ler a palavra de Deus todos os dias. Eu estou muito feliz, eu sou um novo homem, eu sou uma nova pessoa. E aquilo alegrou muito o meu coração, porque são esses os frutos que nós esperamos produzir através do nosso ministério. A transformação da vida das pessoas, despertar nas pessoas a decisão de verdadeiramente seguir ao Senhor, ver as pessoas felizes, em comunhão com Deus, porque não existe felicidade longe de Deus. A verdadeira felicidade, ela está em Deus. É Deus quem gera, é Deus quem promove a verdadeira e eterna felicidade em nosso coração. Uma felicidade que mesmo nos momentos de tribulação, nós ainda assim vamos cantar hinos de louvor, porque nós sabemos que Deus está ao nosso lado, que Deus está ao nosso favor, que Deus é por nós, mesmo diante das provações. Mas aí, naquele momento, aquele jovem fez um questionamento a mim. E ele disse: Bira, eu estou vivendo dessa forma, mas eu ainda tenho coisas que não entendo. Ele falou, por exemplo, eu não consigo entender por que é que Deus permite. Eu conheci um Deus tão maravilhoso, um Deus tão misericordioso. Eu conheci um Deus de amor tão grande, e eu não consigo entender por que esse Deus permite que as crianças na África morram de fome, que as crianças lá na Síria morram em meio àquela guerra. Eu não consigo entender por que Deus permite que crianças e pessoas boas morram de câncer. Naquele instante eu olhei para aquele jovem e disse: Deus é muito grande para que possamos compreendê-lo. A nossa razão humana é tão limitada que jamais conseguirá entender os desígnios de Deus, compreender os desígnios de Deus. Mas eu falei, mas uma certeza eu tenho no meu coração, que Deus verdadeiramente é gigante em amor. Eu falei, sabe por que Deus permite isso acontecer, meu irmão? Eu falei, porque Deus ama. Deus não permitiria que aquelas crianças lá da África vivessem 30, 40, 50 anos naquela miséria, naquela fome maldita. Falei, Deus permite que essas crianças sejam recolhidas porque Ele não permitiria que aquelas crianças da Síria vivessem 30, 40, 50 anos naquela dor de terem perdido todos os seus pais, na dor de viverem mutiladas, na dor de viver naquela opressão da guerra. Eu falei, Deus às vezes recolhe uma criança de câncer, por quê? Porque Deus não quer que aquela criança viva anos e anos e anos naquele sofrimento, naquela tristeza, naquela angústia. Eu falei, então Deus recolhe para junto de si, porque no céu é o lugar onde não tem fome. Eu dizia para aquele jovem, o céu é o lugar onde não tem câncer. O céu é onde não tem maldade, é onde não tem ódio, no céu é onde não tem guerra. Por isso, então, Deus, na sua infinita bondade, permite recolher crianças
que talvez aqui neste mundo sofreriam tanto. E Deus então recolhe para junto dele, porque junto dele, é somente junto dele que nós estaremos verdadeiramente amparados, é somente junto dele que nós estaremos verdadeiramente protegidos, é somente junto dele que nós verdadeiramente teremos a vida eterna, é somente junto dele que nós teremos a verdadeira e eterna felicidade. E aí então aquele jovem acolheu essa resposta e foi para a pregação. A nossa vida é assim, marcada por fatos, marcada por acontecimentos que muitas vezes humanamente nós nos recusamos a aceitar, nós não entendemos. A nossa vida é marcada por situações que nós, à luz da razão, não compreendemos. E é nesse momento então que Deus nos concede a fé. Porque a fé nos leva a acreditar naquilo que a nossa razão muitas vezes não acredita. Nós nos deparamos com situações que a nossa razão enxerga como o fim. E aquilo que a nossa razão enxerga como o fim, a nossa fé enxerga como um começo. É assim, a nossa fé nos leva a enxergar a presença e a matemática divina. Onde, ao contrário, a nossa razão limitada, ela nos leva a portas fechadas, elas nos levam a paredes, elas nos levam diante de mares que precisamos atravessar. E a nossa fé nos faz confiar, acreditar, esperar que mesmo diante dos mares da vida, Deus dará um jeito, Deus encontrará uma forma, Deus abrirá uma saída, Deus abrirá um caminho para que nós possamos atravessar. Que essa fé hoje seja verdadeiramente alimentada dentro de você, para que independente da situação ou da circunstância, você não duvide que Deus te ama. Deus só não é capaz de uma coisa: nunca duvide do poder de Deus. Não existe impossível para Deus. Deus é capaz de realizar todas as coisas. Acredite nisso. Mas existe uma coisa que Deus não é capaz. E talvez agora eu deixe você assim, um tanto quanto curioso. Do que é que Deus não é capaz? Se Deus é capaz de curar o cego, fazer o surdo voltar a ouvir, fazer o coxo voltar a andar, o paralítico se levantar, se Deus é capaz de ressuscitar os mortos, se Deus é capaz de fazer a água de um rio voltar, recuar, se Deus é capaz de abrir o mar, se Deus é capaz de tantas coisas maravilhosas, e Deus já demonstrou o seu poder onipotente para nós através de inúmeros sinais e milagres que Ele já realizou ao longo da história. Do que é então, Bira, que Deus não é capaz? Deus não é capaz de deixar de te amar. Guarde isso no teu coração. Não deixe mais o inimigo te iludir. Não deixe mais o inimigo te enganar. Não deixe mais o inimigo atravessar entre você e Deus. Não deixa mais. Não permita mais que o inimigo semeie dúvida no teu coração. E olha, esse momento de angústia que você está vivendo não é castigo de Deus. Tem a permissão de Deus? Talvez sim. Mas isso não para te castigar. Não é porque Deus deixou de te amar ou está com ódio de você, com ira de você e vem com a sua mão pesada para te castigar. Não é nada disso. Mas presta atenção nessa palavra e guarde isso no teu coração. Primeiro, Deus só não é capaz de deixar de te amar. Não importa os teus erros, não importa o quanto errado você viveu e o quanto tempo você viveu no erro, não importa. Não importa, Deus não deixa de te amar. Deus não ama os teus erros, Deus não ama os teus pecados, Deus reprova o teu comportamento errado, sim. Deus espera a sua mudança, Deus espera que você volte para Ele o seu coração. Deus espera que você hoje comece a obedecê-lo.
Deus espera isso sim, Deus não deixa de te amar. Deus te espera de braços abertos e estendidos. Mas depende de você vir até o Senhor. Depende de você querer ter o seu encontro com o Senhor. Depende de você querer ter a sua experiência com o Senhor. E você é quem precisa fazer a sua parte. Mas então abra a tua Bíblia agora em João capítulo 16. João capítulo 16. Evangelho de São João capítulo 16. Evangelho de João João capítulo 16, versículo de 16 seguintes. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos consagrando este nosso final de semana, este nosso sábado a Nossa Senhora, sábado por excelência, o dia de Nossa Senhora. Nós vamos assim então consagrando todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos os compromissos que temos para este final de semana, que sejam consagrados a Nossa Senhora e que sejam para agradar o nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus percebeu que eles queriam fazer perguntas e disse: vocês estão discutindo porque eu falei, daqui a pouco vocês não me verão mais. Porém, mais um pouco e me tornarão a ver. Eu lhes garanto, vocês vão gemer e se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, ela sente angústia, porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra da aflição, porque fica alegre por ter posto um homem no mundo. Agora, vocês também estão angustiados, mas quando tornarem a me ver, vocês ficarão alegres, e essa alegria ninguém tirará de vocês. Nesse dia, vocês me farão mais perguntas. Eu garanto a vocês, se pedirem alguma coisa ao meu Pai em meu nome, Ele a concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha a força dessa palavra. Jesus, percebendo as dúvidas que ainda permaneciam no coração dos seus discípulos, Jesus conhece os corações. O Senhor sabe quando nós verdadeiramente pedimos algo para Ele, confiantes, com fé, e quando nós pedimos algo para Ele por pedir, quando nós pedimos algo duvidando em nosso coração, o Senhor sabe de todas as coisas. Não são a força da nossa expressão, a eloquência das nossas palavras que sensibilizam ao coração de Deus. Mas uma coisa, a nossa confiança, a certeza de fé que nós precisamos ter. Jesus, quando manifestou o seu poder sobre a morte, foi para não deixar mais dúvidas do seu poder.
foi para não deixar mais nenhuma sombra de dúvida no coração humano de que Ele é Deus e de que Ele tudo pode. Essa é uma certeza absoluta que nós precisamos ter. A certeza da nossa fé está no creio que nós rezamos. Nós cremos que Deus padeceu sob o Pôncio Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para julgar os vivos e os mortos. Mas aqui então, vendo essa dúvida, vendo essa falta de fé no coração dos discípulos, mesmo diante de tantos sinais, de tantos ensinamentos que Jesus havia dado a eles, Jesus então vem para dar mais uma certeza de fé. E Ele diz então assim: eu lhes garanto. Quantas pessoas na vida você conhece que você verdadeiramente confia? Se a pessoa falar para você assim: ó, esse caminho aqui tá melhor, vai por lá, eu vou te ajudar, conta comigo. Ou a pessoa te dá uma orientação. Quantas pessoas você conhece que você pede a ela uma opinião e aquela opinião é muito relevante e importante para você? Quantas pessoas? Muitas, talvez poucas. Talvez caiba aqui, ó, na palma da tua mão. Mas você confia nessa pessoa plenamente. Se a pessoa falar para você, você sabe que aquela pessoa quer o teu bem, que aquela pessoa realmente está disposta a se alegrar com a tua felicidade, que aquela pessoa faz tudo o que possível para te ajudar a ser feliz. E aí você confia naquela pessoa. E quando a pessoa fala, pode ir que eu garanto, você vai confiante. Você não duvida. Você confia. Aqui Jesus está dizendo assim: eu lhes garanto. Eu lhes garanto. É para verdadeiramente dar a certeza que nós precisamos ter para não sermos iludidos pelo demônio, para não duvidarmos. E aí então Jesus diz: eu lhes garanto. E o que é que Jesus nos garante nesse evangelho? Que nós vamos gemer, que nós vamos nos lamentar. O Senhor nos promete uma vida marcada também pelo sofrimento. O Senhor não diz: olha, a vida do cristão é uma vida só de prosperidade, mas a vida do cristão é uma vida de provação. E nós passamos por provações, porque não existe aprovação sem provação. Na medida que nós vamos crescendo, na medida que nós vamos vivendo, vamos enfrentando as provações. E o Senhor então nos diz: eu lhes garanto, vocês vão gemer, vocês vão se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Às vezes a gente olha à nossa volta e parece que as pessoas que vivem de maneira desregrada são mais felizes do que nós. Vamos analisar o tempo que estamos vivendo. Estamos aí vivendo a pandemia. Estamos vivendo tantas restrições por cuidado, por responsabilidade, por amor à vida, por respeito ao próximo. E quantas pessoas vivendo de maneira inconsequente, se expondo aos perigos, desrespeitando os decretos, desrespeitando as leis, vivendo somente pensando no dia de hoje, se deleitando nos prazeres da vida. Quantas pessoas? E aí às vezes a gente se pergunta, a gente cai na dúvida, né? Será que eles estão certos? Será que é eu que estou errado? Né? Às vezes você está deixando de estar junto com a sua família, pensando na saúde, pensando em preservar a vida, esperando o momento certo que essa vacina venha para nos imunizar, para que a gente possa, né, ir lá na casa de um pai que é mais velho, ir lá na casa, né, da nossa família que está na área de risco. Estamos nos privando de tantas coisas, de muitas vezes participar de encontros na igreja. Tudo isso a igreja já não está mais realizando, os acampamentos, os encontros, enquanto os eventos estão acontecendo, né, com restrições, mas de maneira normal em todos os lugares. Excursão para isso, excursão para aquilo, é praia, é prainha, é parque aquático, é os cambal de bico. E nós não vamos muitas vezes na missa, porque nós estamos, né, na área de risco, estamos nos preservando, o inimigo semeia no nosso coração. Será que quem está certo nessa história, meu Deus do céu? Isso é dúvida.
E aí então, quantos casais, né? E acabou de chegar uma mensagem para mim, estão se separando por conta disso, porque estão distantes do Senhor. E ontem eu pregava sobre isso à noite, né? Por que é que Judas traiu Jesus? Porque Judas se afastou de Jesus. Judas se afastou da mesa do Senhor. E quantos estão caindo na tentação, no pecado, na armadilha do diabo, na sedução, no convencimento, na persuasão do maligno que é astuto, porque estão distantes da mesa do Senhor. Porque estão distantes da mesa do Senhor. Quantas famílias sendo destruídas. E aí então o Senhor nos diz: eu lhes garanto, vocês vão gemer e se lamentar enquanto o mundo vai se alegrar. Quantos estão sendo seduzidos a viver essa falsa alegria do mundo, porque estão com problemas de afetividade dentro dos relacionamentos e vão, né, sendo seduzidos que a vida sexual lá fora é mais gostosa, que a vida sexual lá fora promove mais prazer. Vão sendo seduzidos à promiscuidade, à contaminação espiritual, às impurezas da vida, enfim. Mas aí então o Senhor nos diz assim: vocês vão ficar angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Eis aqui então a chave do que Deus está falando para nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. A angústia, a tristeza, a provação, ela antecede as grandes graças que Deus realiza em nossa vida. Como assim, Bira? É o que está dizendo aqui, ó. E Jesus nos deu o exemplo da mulher grávida. A mulher, e não só a mulher fica angustiada quando está prestes a dar à luz, mas o homem também. E de tempos em tempos a angústia muda de foco, mas ela existe e permanece. Sabe, ela existe e permanece. Às vezes a gravidez tem alguma complicação. Às vezes o simples fato, né, de ter que passar por uma cirurgia. A dor que a mulher sente quando vai ter o filho de parto normal é uma dor muito forte. Ou seja, é um sofrimento, é uma angústia. Toda cirurgia, seja ela milimétrica, quando você vai para um hospital, o médico te diz assim: olha, existe risco de morte. Se você vai ao dentista fazer uma cirurgia pequena no seu dente, uma extração de um dente, existe risco de morte. E isso, essa consciência, ela gera angústia em nosso coração. Ela gera angústia. Será, meu Deus, que eu vou morrer agora? Todos nós queremos a ressurreição, mas ninguém quer morrer. E só ressuscita quem morre. Entenda. Ou seja, antes de toda a grande graça que Deus vai realizar em nossas vidas, passamos pela angústia, passamos pelo sofrimento, passamos pela aprovação. Isso vem para acalmar o teu coração diante do momento difícil que você está vivendo. Uma grande graça Deus está preparando para você. Se você crê, escreve aí: eu creio. Você não está passando por essa tribulação à toa. Você não está passando por essa angústia à toa. Você não está passando por essa dificuldade à toa, não. Deus está preparando algo maravilhoso para você. Essa angústia, o Senhor disse assim, ó: todo aquele que deixar pai, todo aquele que deixar mãe, todo aquele que deixar trabalho, todo aquele que deixar o irmão, a irmã, deixar o campo por mim, receberá 100 vezes mais. A promessa de Deus é: essa angústia, essa dificuldade, essa escassez, essa tristeza, essa dor que você está passando, essa provação que você está passando, a alegria que Deus vai conceder a você, na graça que Ele está preparando para você, será 100 vezes maior. Creia nisso. Tanto que a maior dor do nosso coração é quando alguém da nossa família morre. A gente perdeu aquela pessoa, é um grande sofrimento, é um vazio. Mas pensamos no que vem depois da morte. Vem a ressurreição, amados. E aquilo que Deus traz para a nossa vida é eterno, assim como a ressurreição. Assim como a ressurreição, talvez você perdeu alguém, está aí enlutado. Talvez você está aí com o teu coração vivendo a dor do remorso porque você perdeu alguém que você poderia ter amado mais, você poderia estar mais presente. Ontem o Miguel, meu filho, falava assim para mim: pai, às vezes ele pede, ele quer ir na madrinha, às vezes ele quer estar junto com o vô dele e tal. Ele falou assim: você já parou para pensar, se eles morrerem de coronavírus e eu não fui encontrá-los, como que vai ser? Quantas pessoas vivem a mesma dúvida? E uma criança dizendo isso para mim.
Isso faz com que a gente pense. Isso faz com que a gente pense. E aí então, olha só o que Deus está dizendo para você. Você que perdeu alguém, você que está com o teu coração enlutado e a saudade bate. Eu vi há pouco minha tia postando a foto do meu finado tio, 16 anos que ele partiu. E a minha tia dizia, hoje a saudade me visitou. E ela escreveu ali assim, eu me lembro da tua voz naquelas últimas palavras que você me disse. A tristeza que você está sentindo hoje, a tristeza que você está sentindo hoje, Deus transformará em alegria. Talvez quando você passar pelo maior sofrimento da tua vida, e talvez esse sofrimento seja a morte, a alegria que virá depois será do reencontro, será da vida eterna. Por isso, o cristão precisa se alegrar em todos os momentos que vive, porque depois da tristeza vem a alegria. E é essa palavra que o Senhor nos diz hoje. E o Senhor não diz qualquer alegria não. Presta atenção no que o Senhor diz nessa palavra. Olha o que o Senhor diz nessa palavra, amados. O Senhor diz assim, ó: nesse dia, presta atenção, ó. Agora vocês estão angustiados, mas quando tornarem a me ver, vocês ficarão alegres, e essa alegria ninguém tirará de vocês. Às vezes hoje, nesse momento de provação, você tem clamado a Deus, não tem visto a presença de Deus aí do teu lado. Você não tem visto a presença de Deus no teu sofrimento, porque talvez os seus olhos estão embaçados por tantas lágrimas que você tem derramado. Mas aí eu digo para você, quando você conseguir, quando você retomar a visão, quando você voltar a ver a presença de Deus, essa é a promessa que o próprio Deus fez para você. Vocês ficarão alegres, e essa alegria ninguém tirará de vocês. Quando nós conseguimos enxergar a presença do Senhor nos momentos de angústia e de tristeza da nossa vida, essa alegria será eterna. Ninguém mais poderá tirar essa alegria de nós. Porque é fácil ver a presença do Senhor quando a vida vai bem, quando nós estamos prosperando, quando nós estamos vivendo os tempos de fartura. É fácil ver a presença de Deus e ter a certeza, olha, Deus está me abençoando, estou prosperando, olha como as coisas estão indo bem na minha vida, na minha história, na minha volta. Está tudo dando certo. É fácil ver a presença de Deus, amados. Mas quando passamos pela tribulação e pela angústia, nós duvidamos. Será que Deus me abandonou, Senhor? Por que Deus não está vendo o meu sofrimento? Deus não está vendo a minha angústia? Deus está vendo. É nós que não estamos vendo Deus. Porque nós estamos focados demais na dor. Nós estamos focados demais nos problemas. E aí então, o Senhor vem nos dizer, quando nós tornarmos a vê-lo novamente, a nossa alegria será tão grande, e essa alegria ninguém tirará de nós. E aí então o Senhor completa dizendo, nesse dia vocês me farão mais perguntas, e eu garanto a vocês, se pedirem alguma coisa ao meu Pai em meu nome, Ele a concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O que você quer pedir para o dia de hoje? Por um instante, feche os seus olhos, você que pode, e peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Entregue os seus pedidos para o Senhor, e enquanto você vai entregando, eu vou rezando por você. Senhor Jesus, em teu nome nós pedimos ao Pai que abençoe esses filhos e essas filhas que nesse momento, confiantes, se aproximam de vós por meio dessa oração. Conceda-lhes o desejo de vossos corações, se esses desejos é para a honra e glória do teu santo nome, é para o bem da tua santa igreja, e é para o bem da vida, da família deste filho, desta filha. Conceda, Senhor, a fé necessária para enxergar o invisível e para alcançar o impossível. Cura, Senhor, os corações feridos, os corações que estão angustiados pelo remorso, pelo ressentimento, perturbados pela angústia. Que a tua paz, Senhor, seja concedida a todos aqueles que creem. Que a tua bênção os alcance.
aonde quer que eles estejam, mesmo passando pelas angústias, pelas tempestades, pelas tribulações da vida, que a tua bênção venha trazer luz, paz e esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe o nosso dia. Talvez você tenha ido para a missa muitas vezes e você deixou sua vida espiritual no automático. Você vai para a missa, mas você não tem conseguido enxergar o Senhor na Eucaristia. Vá hoje com o seu coração aberto e vai com fé. E hoje você verá o Senhor. E quando você conseguir enxergar o Senhor, a alegria que Deus vai conceder ao seu coração, ninguém mais poderá tirar essa alegria de você. Vá para a Santa Missa, volte para o Senhor, volte o seu olhar para Deus. Que esse final de semana seja o final de semana do teu encontro com Deus, da tua experiência com o Senhor. Com o Senhor. Nós temos um próximo encontro de oração marcado hoje, às 15 horas, na Hora da Misericórdia. E hoje, sábado, o nosso horário da oração da noite é mais cedo. É às 18 horas, eu espero por você. Na semana passada, talvez por termos horários diferentes, no sábado, no domingo, nem todas as pessoas conseguiram acompanhar o nosso momento de oração. Então não se confunda. 15 horas e às 18 horas, para que após o nosso horário da oração, da tarde, do início da noite, você ainda possa e consiga ir para a Santa Missa. Persevere no seu propósito. Vá aumentando o teu propósito. Nós estamos no 12º dia, estamos aumentando os dias, vamos chegar nos 21 dias, com a graça de Deus. Então aumenta o teu propósito. Se você fez o propósito lá de não beber refrigerante, não comer um doce, disso, daquilo, se você abriu mão, da internet, se você abriu mão, eu não sei qual foi o propósito que você fez de jejum, mas aumente, busque aumentar, porque isso vai aumentando ainda mais o teu crescimento espiritual, para que você consiga voltar a enxergar a presença de Deus, E nós estamos nos organizando, gente, para realizar, no período de carnaval, um congresso de oração presencial. Você que é da nossa região, Nova Esperança, Borrasópolis, Maringá, Santa Fé, você que mora aqui, num raio, próximo a nós estamos então num discernimento, num planejamento, numa organização para realizarmos no período de carnaval um congresso de oração presencial. E você gostaria de fazer um encontro presencial conosco no carnaval? Se sim, já vai deixando aí nos comentários. Sim, tá bom? Vai colocando aí, hashtag, sim. E vamos já rezando por esse propósito também. Nós precisamos avançar para as águas mais profundas. Deus tem esperado esse momento. E para finalizar, quero dizer assim, o ano de 2020 foi um ano que nós vivemos muito angustiados, mas pela honra e pelo poder de Deus, o ano de 2021 vai ser um ano de vitórias, vai ser um ano que Deus vai nos conceder muitas alegrias. Ano passado, você não começou o ano fazendo uma campanha dessa de oração de 21 dias de jejum. Ano passado, você não pediu para Deus como você está pedindo nesse ano. Por isso, eu creio na palavra de Deus, que Deus vai conceder a nós o ano de 2021, um ano de vitórias. E que o ano de 2021 seja o melhor ano da tua história, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até às 15 horas, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração, gente!